E aí pessoal, eu sou o Calzone, sejam muito bem-vindos a esse vídeo e desta vez vamos falar sobre uma briga que aconteceu aí, vamos falar sobre fofoca dessa vez, que realmente dessa vez teve fofoca, que popularizou no Twitter, tá? Popularizou muito no Twitter, quebrou barreiras. Bom, eu não tenho uma conta, né, do Calzones no Twitter, porque, né, eu prefiro evitar expor minhas opiniões. Se bem que eu não posto nada no meu Twitter, na verdade, eu só tenho uma conta privada pra ver o que as pessoas estão falando, na verdade. Então não tem nada muito no meu Twitter, não. Mas, dessa vez, apareceu uma fofoca, tá? Um exposed, dessa vez a exposed, tá? Uma briga entre o Selbit e a ex-cônjuga. Não, e a ex-cônjuga dele, no caso, a Sassá. E aí, o que aconteceu? Antes de iniciar esse vídeo, deixe seu gostei, entendeu? Compartilhe esse vídeo, comente o que você acha sobre esta situação e qual é a sua opinião sobre isso, afinal, eu vou dar minhas opiniões aqui, se caso você não concordar, não dá nenhum problema, entendeu? É só porque eu estou expondo aqui minhas opiniões. Mas enfim, vamos começar com o vídeo, Então, pessoal, pelo que, assim, eu não acompanho muito o Selbit, tá? Eu não gosto muito do conteúdo que ele produz por conta de algumas coisas que ele já falou, por conta de, enfim, não vem ao caso agora. Mas, enfim, eu não acompanho muito o conteúdo dele e eu não sou muito fã do conteúdo. Mas aconteceu uma polêmica que aconteceu há anos atrás, né? Que foi dele com a ex-namorada dele, a mulher que ele tinha um relacionamento. E basicamente, pelo que eu pesquisei, né, pelo que eu pesquisei no momento, no caso hoje, foi que eles estavam namorando, anunciaram que tinha terminado, e esta mulher em específico, que se chama Sassá, né, um nome bem diferenciado para se chamar Sassá. Pior que eu nem julgo, porque assim, meu nome de internet é Calzones, então eu não julgo não a pessoa chamar Sassá, porque é pelo menos... Não, mas o meu nome ele é icônico, porque meu nome parece uma comida. Eu sou muito safada. Mas vamos focar no assunto, tá? Então, E aí, essa menina, ela passou vários anos falando mal deste rapaz, no caso, o Selbit, e passou muito tempo falando mal dele. E aí, pelo que eu percebi pelos vídeos que eu vi das pessoas falando sobre essa situação, foi que ele não tinha se pronunciado antes, não por medo dele necessariamente, mas por medo de falar coisas especificadamente dessa menina, porque ele basicamente achava que, assim, pelo que eu entendi, pra ele expor as coisas que tinham acontecido, coisas dele teriam que ser expostas, entendeu? Coisas da vida dele. Então, tipo assim, não seria só ela que seria exposta. Seriam coisas da vida dele que aconteceram que seriam também expostas. Então, por conta disso, ele preferiu também não falar, né? Então, aí dá pra conseguir, né, entender essa situação. E aqui, né, eu entrei aqui no... Tô com o Twitter aqui aberto. E aqui apareceu o perfil dos dois. E basicamente o que aconteceu nessa treta? Eu vou explicar pra vocês. Basicamente, essa Sassá, ela basicamente fez um tweet falando, né, mais uma vez, deste rapaz, falando que ele tinha cometido um crime, no caso, um assédio sexual, que no caso assédio sexual é um crime. This is crime, pessoal. Tem que ser preso. E aí, eu tô me dando até a Cardi B, seu merda! Você vai se fuder comigo porque eu sou latina. E aí, né, o Selbit ele se pronunciou aqui. E esse post, ele tem aqui exatamente 45 milhões de visualizações. Então, assim, esta é uma treta grandiosa. E aí ele fez um tweet fazendo basicamente um PDF do Drive do Google, onde ele fala o seu pronunciamento. Pelo que eu vi, são 19 páginas, vou entrar aqui no PDF. E ele basicamente se pronunciou falando o seguinte: minha resposta 7 anos depois. Ou seja, ele fez um grande conteúdo assim, analisando, dá para perceber que é um grande conteúdo, dele explicando toda essa situação em específico. Então, assim, vamos analisar aqui. Tá abrindo o PDF. Enquanto isso, enquanto abre aqui o PDF, você pode ir deixando seu like e estar comentando no canal. Inclusive, inscreva-se no canal. Tá saindo vídeo todo dia sobre assuntos totalmente aleatórios, já que eu não tenho conteúdo fixo, né? É porque se eu for YouTube nichado, meu conteúdo flopa. Mas enfim, acabou de aparecer aqui. E deixa eu ver aqui, deixa eu dar zoom. Um momento. Eita, meu celular travando. Bom, vamos lá, vamos ler aqui.
Ele basicamente se pronunciou sobre isso por conta das polêmicas que ela estava fazendo com o nome relacionado dele. E também, né, eu acredito que ele se pronunciou, acho que depois de ela ter falado que ele cometeu um crime, né, que é assédio sexual. Então eu acho que ele se pronunciou sobre isso. E aqui está o seguinte, eu vou deixar aqui o print para vocês enquanto eu vou lendo junto com vocês. Está aqui minha resposta 7 anos depois. 7 anos atrás, eu estive num relacionamento com uma pessoa que mentiu compulsivamente, me traiu, me enganou e tenta arruinar minha vida até hoje, mesmo eu sempre tendo ficado em silêncio. Essa semana, ela me acusou de agressão sexual. É completamente mentira. É hora de finalmente contar tudo que eu vivi. É realmente um negócio bastante pesado. E aqui tem um print abaixo, que no caso é Flávia Luiza Gato, que assim, não tem jeito normal de perguntar sobre. Eu só tô curiosa, mas você é assexual mesmo? Ou era outro rolê? De não gostar de sexo? Sou. Tá. Aqui é sobre a sexualidade dele. Esse relacionamento começou em 2015. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e ela tinha 20, 9 anos atrás. Eu terminei com ela em 2017, 2 anos depois. Depois que eu terminei com ela, eu nunca respondi nenhuma das muitas alegações que ela fez publicamente sobre mim. Ou seja, então basicamente ela fez várias alegações sobre ele na internet. Então ela tem ela tem continuamente falando sobre ele. Então, assim, é babado. É babado. Ela basicamente, então, o quê? Uma blogueira que tá tentando reviver uma treta que tá acontecendo todos os anos. Todos os anos bota mais uma vírgula. Eu não queria que meus seguidores fizessem uma caça às bruxas e muito menos queria expor um relacionamento pessoal que só traria mais dor. O único pronunciamento que eu fiz foi relatando que fiz terapia. Nunca mencionei o nome dela e nunca falei nada que ela fez comigo. Eu nunca ataquei ela ou estimulei qualquer tipo de ataque ou ódio a ela em todos esses anos. E apesar de ela sempre alegar que não quer reviver esse assunto, ela é literalmente a única que continua falando, inventando e distorcendo cada vez mais coisas mesmo 7 anos depois. E eu sempre mantive silêncio, ou seja, dá pra perceber que ela sempre tá falando sobre esse assunto e revivendo ele. Então, assim, tá complicado. Sempre aguentei calado, mas essa semana ela fez pior acusação de todas, e não existe mais como aguentar. Esse é um documento direto relatando todos os fatos que eu vivi, com as provas que tenho ao meu alcance para confirmar eles. Esse não é um pedido de desculpas. Eu não tô aqui para tentar convencer alguém que não gosta de mim a mudar de opinião. Eu aprendi depois de todos esses anos que nessa situação eu sempre vou ser visto como culpado. Não importa o que eu fale, qualquer tipo de defesa ou argumento vai ser sempre acusado de estar silenciando ela. E se eu fico quieto, foi o que eu e se eu fico quieto, que foi o que eu fiz por todos esses anos, isso é interpretado como ficou quieto porque está confirmando que é verdade. E ela continuou me acusando de coisas cada vez mais absurdas. Então, como eu disse, esse não é um pedido de desculpas. É um esclarecimento, relato detalhado, tudo o que aconteceu a ponto de todos os eventos que foram expostos pela minha ex-namorada. E daqui vocês podem tirar as próprias conclusões. Eu sei que mesmo depois de tudo que está escrito aqui, muitas pessoas ainda vão se recusar a considerar o outro lado. Existe uma imagem construída de que eu sou um monstro psicopata e que é difícil de apagar. Então, com relação a isso, a imagem que eu tenho do Selbit não é necessariamente uma pessoa que é um monstro, necessariamente. A imagem que eu tenho do Felka... Não, do Felka não. Do Selbit. A imagem que eu tenho do Selbit é de uma pessoa que é arrogante, na verdade. Essa é a imagem que eu tinha dele, quando ele estava envolvido em algumas polêmicas com relação ao próprio chat dele. Eu não sabia muito dessa treta que ele tinha com a ex-namorada, mas eu soube que ele já foi cancelado algumas outras vezes, por conta da atitude que ele tinha. Então, eu não gostava muito dele por conta da atitude que ele tinha com o próprio chat dele. Eu não sei se ele era uma pessoa que bania as outras pessoas de forma injusta. Eu não entendo muito bem disso. Mas eu acho que até um Golart fez esse vídeo e eu assisti sobre ele. Ele falava do Selbit. Não sei se ele fez, mas ele supostamente fez, né? Pra evitar qualquer processo. Enfim, vamos
a ver aqui. A sexualidade e a acusação de agressão sexual. Eu vou começar direto respondendo a acusação que está me fazendo publicar essa resposta depois de todos esses anos de silêncio. Eu nunca fui acusado de uma coisa tão absurda assim. E eu tenho a completa segurança de que posso provar que é impossível essa acusação ser real. Depois de anos me acusando de incontáveis coisas, pela primeira vez, a minha ex-namorada decidiu me acusar de um crime imperdoável. Ela publicou um tweet contendo o meu nome, implicando que eu violentei ela sexualmente. Sem prova nenhuma, depois de anos fazendo exposed atrás de exposed, tentando destruir minha imagem e minha vida. Ela finalmente decidiu apelar para mentir para a pior coisa que ela poderia. E aqui embaixo tem o perfil dela, né? O print que ela fez. Não, o print que ele fez sobre a postagem do Twitter dela. Que no caso é o seguinte. Eu queria muito que vocês parassem de ficar revivendo uma agressão sexual que eu sofria sem ter noção de coisas como se fosse engraçado. Infelizmente eu achava normal sentir dor e sofri uma pressão do caralho para alimentar a autoestima dele publicamente. Então falava merda achando que iria agradar. Tomem vergonha na cara, bando de imbecil. Então assim, ela basicamente, literalmente, ela tá falando que realmente sofreu uma agressão sexual. Então assim, eu acredito que vale muito a pena ele responder e falar sobre isso publicamente, já que ele é uma pessoa da internet. Então assim, a pessoa que é acusada de um negócio como esse realmente tem que se... Tem que falar sobre, eu acredito assim, que realmente tem que falar sobre. Vamos ver aqui. Ele fala que ele é assexual. E aqui tem um print aqui embaixo que fala dossiê e todas as coisas vezes que eu demonstrei pra ser sexual na internet. O pessoal tá falando sobre você se sente boa. Pra mim, tanto faz, né? Tá. Todos meus amigos pessoais sabem há muitos anos que eu sou assexual e eu até já mencionei em alguns lugares publicamente. Minha sexualidade nunca foi um assunto que conversei muito sobre, mas também nunca me esforcei para esconder. Resumidamente, isso não significa que eu não consigo ter sexo, mas eu simplesmente não tenho interesse ou vontade. Então ele é assexual. Tá. Selbit Enigma é melhor que... Tá, é um print do coisa. Ah, um print de um podcast que ele participou. E esse podcast, e aqui embaixo do print que ele falou, que aparece aqui o podcast, tá falando o seguinte: eu sempre fui assim desde criança, e apesar de me interessar romanticamente e me apaixonar normalmente por pessoas, eu não sinto vontade de ter relações sexuais relações sexuais de nenhum tipo. Eu sempre cresci sentindo que alguma coisa diferente comigo em relação às outras pessoas. Questionei muito minha sexualidade. Não entendia se eu era gay ou se tinha alguma coisa fisicamente errada comigo. E acreditava que talvez fosse entender tudo quando perdesse a virgindade. Isso aconteceu com essa ex-namorada e desde a primeira vez que eu tive uma relação sexual, eu já percebi que esse era realmente o jeito que eu era. Comecei a pesquisar ali sobre a sexualidade na internet e falei com uma psicóloga sobre isso. Apesar disso, eu consigo ter e já tive relações sexuais na minha vida, mesmo não sentindo nenhuma vontade ou necessidade fisiológica de fazer isso, tá? Basicamente o que ele tá falando aqui sobre que ele é uma pessoa assexual, né? Que é uma pessoa que não se... É uma pessoa que pode se relacionar, né? Pode namorar, mas no caso dele, eu acredito que também não seja só o caso dele, mas de pessoas assexuais no geral, não tenha vontade de fazer, né? Relações sexuais, mas seja uma pessoa que gosta de relacionamentos e gosta de namorar. E isso não implica num relacionamento, até porque tem pessoas assexuais que namoram. Aí aqui ele falou o seguinte: já com a minha ex-namorada que me acusou de agressão sexual, nós tínhamos relações constantemente. E sempre que ela queria, era sempre ela que iniciava. E ela sempre me cobrava o que tinha de errado comigo. Era um assunto que ela sempre trazia à tona na época para me humilhar entre amigos também. Eita! Em uma ocasião, por exemplo, saímos com algumas pessoas e ela pediu para uma das pessoas dar uma aula de sexo para eu fazer as coisas com mais vontade. Gente, que namoradas são essas que vocês arranjam, hein, homens? Homens másculos, que namoradas essas que vocês arranjam? Tipo... Enfim. Aqui embaixo tem, com ela iam até se sentir satisfeita, então ela pedia para que eu terminasse sozinho.
Poxa, ai não, que namorada de merda, hein? Só ela se satisfaz, ela basicamente tá praticando o machismo reverso. No caso, é o machismo da mulher. No caso, não. É o feminismo, não. Feminismo, não. É o femismo. É o feminismo. Ou seja, ela tá foda-se para os homens. Foda-se, homens. Quero gozar. E aqui, ela tá falando aqui. Eu conversei com ela inúmeras vezes sobre esse assexual enquanto estávamos juntos. Comentei que havia falado na terapia e que estava lendo mais sobre em comunidades na internet. Ela não acreditava que isso era possível e insistia que havia algo de errado comigo. Olha, isso aqui eu também acho que foi uma das atitudes que também foi muito errada dela, né? Pelo que eu estou lendo aqui. Porque, poxa, ela humilhou ele na frente dos amigos sobre questão sobre, né, sexo. E, tipo assim, sobre com relação a isso, achar que ele tem algum problema por ele não querer fazer. Eu acredito que, tipo assim, ela queria ter as necessidades de poder fazer o tchaka na buchaca e ele não queria fazer o tchaka na buchaca. Então ela meio que, sabe, agiu de forma bem idiota, querendo meio que fazer com que ele fizesse mesmo que ele não, né? Além do fato dela só querer se satisfazer e ele terminar sozinho. É um pouco egoísta, na verdade. Com relação assim a relacionamento e sexo, é um pouco egoísta, pra falar a verdade. Eu perdi a conta de quantas vezes ela me fez me sentir obrigado a fazer sexo com ela, mesmo quando eu claramente não queria, só para que ela se sentisse satisfeita, pelo medo de que eu não fizesse, ela iria me trair. Nossa, gente, que pesado. Mesmo sabendo que eu era um assunto que eu não gostava de expor, ela ainda falava publicamente da nossa vida sexual só pra que eu me sentisse mais pressionado em ver logo em ver logo o que tem de errado. Namorada do Selbit falando do seu pau, nossa. E eu acho que isso aqui foi em live, tá? Eu não consigo entender por que ela decidiu mentir justamente sobre algo que ela sabe que eu nunca seria capaz de fazer. Então acho que ela é bem mentirosa. Tá, agora ele tá falando sobre um abuso que ele sofreu. É um tópico aqui. Além disso tudo, eu fui abusado sexualmente quando eu tinha 9 anos pela minha vizinha quando eu morava no interior. E ela sabe disso. Essa é uma história que eu evitava ao máximo expor. Nunca tive coragem de sequer contar isso para minha mãe. E minha ex sabe que eu nunca queria expor isso para a internet inteira. Não importa o que acontecesse, foi algo que me deixou traumas gigantescos e que é ainda muito difícil de falar sobre. Pouquíssimas pessoas de meu ciclo social sabem disso porque é algo que me machuca muito lembrar. Em 2019, eu também contei uma parte dessa história para alguns mods e pessoas da minha comunidade no chat off-stream que eu confiava. Tá, ele contou aqui, tá aqui os prints que ele contou, né? Deixa eu ver aqui os prints, deixa eu dar aqui um zoom, um momento. Suspensão. A pessoa mais velha não era homem. A história começa no galinheiro. Quando meu vizinho, eu acho que ele borrou o nome da pessoa, que tinha minha idade e a irmã dele mais velha, fomos brincar no casamento. Eu era o noivo, ela a noiva e né, ele borrou o nome, era o padre. Os pais deles tinham saído de casa e éramos só nós três, no galinheiro da casa da estação de trem abandonada. Depois da cerimônia, não aconteceu beijo, mas eu e a menina fomos pro quarto dos pais deles para ter uma lua de mel. Gente, meu Deus. Mas eu só tinha 9 anos e não sabia o que era sexo. Eu só sabia que as pessoas ficavam peladas na cama. Então, ficou fora do quarto e eu e a irmã dele ficamos pelados na cama e ficamos se esfregando, fingindo que estávamos fazendo sexo. Eu achei que aquilo era sexo de verdade e estava com muita vergonha. Ela era bem mais velha e eu não sei por que ela estava fazendo aquilo. Agora, anos depois de eu ter vivido esse inferno, sendo humilhado diversas vezes por ela, questionando minha própria sexualidade, me sentindo usado, ela faz uma postagem implicando que eu fiz crime mais baixo e nojento que existe, um crime que eu sofri. Uma pessoa que sabe que nunca seria capaz de cometer isso, mas ela se sente livre de me acusar porque até hoje eu sempre fiquei em silêncio. Gente, uma dúvida que eu tenho, assim, não é um negócio que eu estou afirmando. Talvez isso seja um pouco polêmico que eu vou falar, mas é só uma pergunta e eu quero que vocês me respondam.
A pessoa que sofre abuso sexual no futuro, tipo, quando ela vai se relacionar com alguém, ela tem implicações de querer fazer sexo com o seu relacionamento por conta de coisas que aconteceram no passado, por conta de abusos que sofreram na infância? Tipo, é uma dúvida que eu tenho. Eu acredito que sim. Eu acredito que não necessariamente do Selbit, não estou falando do Selbit, até porque o Selbit ele diz que é uma pessoa assexual e que não tem vontade nenhuma de querer fazer sexo com as pessoas. Isso é um negócio que não tem nada a ver com o Selbit. É só uma dúvida que eu tenho com relação a pessoas que realmente passaram por esse tipo de situação. E tipo assim, as pessoas que passam por abuso sexual na infância, elas têm implicações de no futuro elas quererem ter relações sexuais com pessoas quando forem, tipo, ter seu relacionamento ou não. Se caso você souber, me deixa aqui nos comentários, porque assim, é uma forma de entender a situação e só mesmo uma dúvida mesmo. Tipo, não é algo que eu tô afirmando, mas é que isso aqui, não, só estou perguntando mesmo. Será que implica ou não implica? Eu acho que, na minha sincera opinião, eu acho que depende muito da pessoa. É uma dúvida que eu tenho, porque eu já vi alguns assuntos sobre isso na internet, e eu vi, e esses assuntos que eu vi na internet é meio como se fosse um negócio que eu ainda não consigo muito entender sobre. Então, se caso vocês conseguem me falar isso, coloca aí nos comentários, porque realmente é uma dúvida que eu tenho e eu não estou afirmando nada, pelo amor de Deus, não estou afirmando nada. Na verdade, isso nem é com relação ao Selbit, porque ele tem a sexualidade dele, mas com pessoas que sofrem abuso, elas têm implicações para quererem fazer isso no futuro com pessoas que eles realmente amam ou que elas realmente amam, ou isso é dependendo da pessoa, ou dependendo muito da situação que a pessoa querer ou não querer. Me contem aí, porque eu não consigo saber. Mas me contem aí, o que vocês acham isso e o que vocês, né? O que vocês acham sobre isso? Ela basicamente está falando aqui sobre o encontro que eles tiveram no XMA. Eu dei uma passada porque acho que ele só tá contando alguma coisa pra dar contexto sobre isso. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e nunca tinha namorado. Ela era mais velha, tinha 20 e já tinha namorado várias vezes. Nós pegamos os números de WhatsApp um do outro e eu saí pra fazer meu painel. No final do evento, nós nos encontramos de novo e continuamos conversando mais um pouco. Analisando esse texto aqui, que tem nessa foto específica, basicamente, eles estavam conversando, pelo que eu analisei aqui no texto, pelo que eu dei a lida, e basicamente ele tava, né, trocaram o número de WhatsApp e tava com uma foto de um rapaz. Porém, ela tava dizendo que era um meme que tava fingindo, não sei. Era um meme, uma brincadeira da internet. E aí, ele foi alertado por uma outra pessoa que ela tinha namorado. Ixi, então que eles começaram a conversar enquanto ela tava namorando outro rapaz. Ela namorava um jogador profissional de LoL e tinha ido ao evento do XMA com um acompanhante dele, já que o time dele estava participando de um campeonato neste evento. Ou seja, ela estava traindo o rapaz enquanto estava flertando com ele. Ixi, gente, Sassá, minha filha, pode, assim, eu tô, infelizmente, vamos dizer aqui minha nota de falecimento, mas eu vou pregar teu caixão, viu? Infelizmente, você não vai conseguir ter justificativa, não, minha querida. Infelizmente, seu caixão já tá pregado pelo Calzones. Eu sou basicamente assim, o selo Samantha Shimushi de aprovação para ser artista. Então, basicamente, eu sou o selo Calzones de bater o martelo, de bater o martelo no caixão dos outros. Que assim, quando eu falo do esposo de alguém, a pessoa já tá batida o martelo no caixão. Eu que bato o martelo no caixão da pessoa. Assim, se eu falo, a pessoa está cancelada automaticamente. Mas que ela ia terminar em breve com ele porque ela alegava que ele era escroto com ela. Ela dizia que só estava esperando o momento certo para terminar com ele porque estava em um campeonato que iria afetar a carreira dele. Enquanto isso acontecia, ela me pediu para viajar até a cidade dela para que a gente se encontrar. Foi então que alguns dias depois nós nos encontramos em Monte Alto, uma cidade pequena no interior onde ela morava, e ficamos juntos em uma pousada. Gente, eles estavam se coisando enquanto ela tava namorando. Vixe. E foi nessa pousada que ela traiu o namorado dela comigo, enquanto perdia a virgindade acreditando que ela já nem falava mais com ele.
Como era a minha primeira vez, ela constantemente reclamava e fazia piadas por eu ser inexperiente. Então, assim, tem muitas implicações, porque assim, ele achava que ela estava, já tinha terminado com ele, porém ela não estava terminando com ele, entendeu? Com o namorado, no caso. Então, assim, tem muitas implicações, na verdade. Ela botou chifre no namorado, mentiu, disse que o cara cometeu um crime que não cometeu, fez piada com ele, humilhou ele e ainda fez piada com ele no tchaca da buchaca, gente. Que coisa terrível. E foi nesse dia que eu comecei a entender que sou assexual. Algo que iria se tornar importante mais pra frente no nosso relacionamento. Então, a partir daí, ele começou a ter, né, a opinião da sexualidade dele, inclusive. Algumas pessoas do cenário de LoL que conheciam ela me alertaram que ela costumava trocar de namorado com bastante frequência e que já tinham escutado histórias de traição antes. Inclusive, essa foi uma das traições, né, gente? Essa foi uma das traições. Toda essa situação me deixou extremamente traumatizado e paranoico, mas essa era só o começo. Alguns meses se passaram e namoramos à distância por um tempo, e depois nós dois mudamos para São Paulo. Eu me mudei com alguns amigos para um apartamento. Todo esse contexto inicial é importante para o que vem aqui seguir. Então ele só deu um contexto, né, sobre como ele conheceu ela. No caso, acho que ele conheceu ela nesse evento, inclusive. Trocaram algumas mensagens, flertaram. Enquanto isso, ela estava namorando o rapaz que também estava lá fazendo a participação do campeonato, né? Que bom que ele não citou, né, o nome do rapaz aqui, porque eu acredito que ficaria um pouco complicado pro coitado do rapaz que foi corno. É meio complicado assim, pro coitado do rapaz. Meus pêsames pra ele. O próximo tópico se chama As Acusações dela. Bom, aqui tá dizendo o seguinte: nas acusações que ela fez depois do nosso término, os relatos sempre eram distorcidos e descritos de maneira ambígua. Usando palavras como abusador e agressor para dar a entender que poderia ter acontecido ou não algum tipo de agressão. Ou seja, ela basicamente... Meu Deus, 29 minutos de gravação. Gente, um negócio muito complicado. Eu ainda tô na página 11. A página vai até 19, eu tô na página 11. Vamos acelerar um pouco mais? Mas enfim, ela basicamente, né, a partir daí, pelo que ele tá contando, depois que terminaram, ela começou a chamar ele dessas coisas. Então, assim, eu acredito que se eu fosse, né, o Selbit em si, eu acredito que eu já teria me pronunciado há um tempo antes. Porém, tem muitas implicações, porque, tipo assim, tem questões que aconteceram na vida dele, né, que ele não queria contar, e a gente sabe o porquê que ele não queria contar. Mas, enfim, eu não sei se eu iria me pronunciar antes ou depois. Eu acredito que se eu fosse o Selbit, eu teria me pronunciado, sim, sobre essa situação. Porém, eu não sei se eu teria me pronunciado na hora, no momento, tipo assim... sabe, rápido, ou eu teria demorado alguns anos pra me pronunciar, mas eu acho que eu teria feito a mesma coisa que ele. Eu acho que ele tá bem certo, ele está realmente bem certo em se pronunciar, porque ela realmente está acusando ele de coisa que, né, ela tá acusando ele de... Então eu acredito que faz muito sentido ele ter se pronunciado sobre essa situação, até porque é muito importante. E do jeito que a internet tá, se você recebe uma informação dessa que você é esse tipo de pessoa... acabou a sua carreira, entendeu? Acabou pra você, entendeu? Acabou, entendeu? É esse tipo de situação que a gente tá falando. Entre outras coisas, ela disse que eu expulsei ela de casa. Poxa, que ela foi trancada em um banheiro, que eu xingava ela e que eu joguei as coisas dela fora. Não, do jeito que ela tá falando, é como se ele fosse o quê? Um psicopata. Todas essas coisas são distorções de um mesmo acontecimento. Ao contrário do que ela alega quando diz que eu expulsei ela de casa, nós nunca moramos juntos. Ela morava a 20 minutos de mim, apesar de dormir na minha casa às vezes porque éramos namorados. Tá. Durante o nosso relacionamento, ela constantemente contava histórias sobre outro ex-namorado específico, um abusador que cheirava cocaína, que assediou sexualmente ela, que invadiu a casa dela, que ameaçou se matar para ficar com ela e que já tinha até chamado a polícia contra ele. Ela contava que tinham bloqueado ele de tudo, mas ele ainda tentava conversar com ela depois de anos e até perseguiu até sua casa mais uma vez. Gente, parece... Não, pela forma como é... Gente... Agora, tipo assim, pela forma como ela tá falando desse ex-namorado, será mesmo que esse ex-namorado, ele é uma pessoa que fez realmente isso com ela? Porque assim, se ela tá falando que o Selbit em si cometeu esse crime,
Então, assim, os outros namorados que ela fez toda essa história, será mesmo que eles são pessoas horríveis? Será mesmo que elas são pessoas ruins? É uma questão que a gente fica, tipo assim, será mesmo que eles são ruins ou será que ela também inventou assim como o Selbit? Porque, tipo assim, essas pessoas, elas saíram prejudicadas, né? Elas saíram como mal faladas. Então, será que esses caras também saíram a mesma situação como o Selbit, tipo, mal falados por ela, dizendo que eles eram pessoas tóxicas, sendo que eles não eram? Será? Vai saber. E finalmente, em um momento que estávamos juntos, ela estava usando o celular do meu lado e uma notificação de Facebook Messenger. Pera aí que assim, eu tô começando a desforiar os sentidos. Sério, eu tô começando a desforiar, tô começando a perder o foco. Aparece na tela. Era uma mensagem enviada por esse ex, o que eu vi inúmeras histórias sobre esse abusador psicopata, aparentemente respondendo uma mensagem dela. Eu nunca vi ninguém deslizar uma notificação para fora da tela tão rápido na minha vida como ela naquele momento. Então talvez ele não era tudo isso. Talvez ele esteja sendo traído e ele não sabia disso. Então, essa pessoa que era considerada ruim, entre aspas, na verdade era o amante. Poderia ser supostamente o amante, pelo que eu li até agora. E foi nesse dia que eu descobri que não só ele estava bloqueado por ela, como eles estavam conversando sobre como só ele não estava bloqueado e como eles estavam conversando sobre possivelmente voltarem com relacionamento. Todas essas mensagens eram dessa mesma semana, enquanto ela namorava comigo. Eu então confrontei ela por estar me traindo e mandei ela sair do meu apartamento e ir para casa dela. Ela começou a gritar, a chorar. Ela me empurrou, me deu um tapa na cara e se trancou no banheiro, dizendo que não ia embora. Ou seja, ela inventou que ele bateu nela, tacou fogo nela, chutou ela, cuspiu na cara dela. Pra no final, ele disse que ele trancou ela no banheiro, mas ela na verdade se trancou no banheiro. Ou seja, ela é maluca. Ela inventou basicamente toda uma história pra tentar fazer a caveira do homem, sendo que o homem não era uma caveira. Entendeu? Ele não era a caveira. Ele não era o vilão. Ela que era a vilõa. Ela me agredia constantemente, o que na época eu achava normal por estar no meu primeiro relacionamento. Né, quando você tá no seu primeiro relacionamento é bem comum você normalizar certas atitudes, porque tipo assim, você não tem experiência com relacionamento. E também é meio comum, já que tipo assim, como você não tem experiência, né, você acaba deixando passar algumas coisas que não deveriam passar. Mas enfim, pensava que todas as namoradas devem bater nos seus namorados, ainda mais por ela ser uma mulher e menor do que eu. Na época eu não considerava aquilo uma agressão de verdade, mesmo me machucando. Poxa, cara, que triste isso, sabe? Eu achei triste. Ela me agrediu. Tá. Mesmo com ela me agredindo com tapas e empurrões mais de uma vez, eu nunca revidei e nem toquei um dedo nela. Eu bati na porta do banheiro falando que era para ela pegar suas coisas e sair da minha casa, e ela se recusou. Esse é o relato que ela transformou em eu ficava trancado no banheiro, até porque a chave do banheiro ficava na parte de dentro. Seria impossível e ilógico eu trancar uma pessoa por fora no banheiro enquanto eu estava tentando terminar com essa pessoa por ter me traído. Como ela se recusava a ir, eu disse que ia deixar todas as coisas dela do lado de fora do apartamento e quando ela decidisse sair, ela que fosse lá buscar. Coloquei a mochila dela na garagem do prédio e foi nesse relato que ela transformou em eu joguei suas coisas fora. Porra. Tá, e aqui tem um print dela falando o seguinte: ele me acordou puto porque eu tava avisando, porque eu tinha avisado um amigo que não poderia mais conversar com ele porque meu ex era ciumento. Daí ele me expulsou da casa dele descalça e jogou minhas coisas no lixo do apartamento dele. Gente, porra! E sim, eu xinguei ela enquanto descobri que eu fui traído. Ela me xingava tanto quanto eu xingava ela, se não mais. Qualquer situação que acontecia, ela fazia eu me sentir um monstro, literalmente inventando frases que eu nunca falei, fazendo acreditar que disse que não lembrava. Tá,
Depois nós ficamos separados por alguns meses, mas ainda mantemos contato e vimos algumas vezes. Ela inventou dezenas de desculpas diferentes desde que não era exatamente isso que eu entendi errado. Até que ela estava só falando aquilo pro ex dela porque ela tinha medo que ele fosse fazer alguma coisa comigo. Gente. Ela sempre sabia exatamente como falar e manipular as coisas de maneira convincente. Eventualmente, nós voltamos a namorar, mas obviamente o meu psicólogo já estava completamente destruído. O meu psicológico já estava totalmente destruído. Com o passar do tempo, o relacionamento ia ficando cada vez pior, né? O tempo todo ela se pegava em pequenas mentiras que fazia compulsivamente. Eu percebia que sempre mudava algumas coisas em histórias que contava e falava mal constantemente de todas as suas amigas e principalmente da sua melhor amiga na época. Ou até coisas específicas sem sentidos, como dizer que nunca sentiu atração por nenhum homem além de mim. Eita. Falava que outros streamers davam em cima dela em eventos para ver minha reação. E em uma situação específica, ela flertou tanto com outro influenciador que ele tentou beijar ela na minha frente. E quando eu confrontei, ele se justificou dizendo que ela deu a entender pra ele que nós tínhamos um relacionamento aberto. Gente, que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Sassá, você é maluca? Que porra é essa? Cara, até. Não, assim, me desculpe, eu nunca bateria em uma mulher, me desculpe, eu nunca bateria em uma mulher. Mas se eu fosse mulher e eu namorasse a Sassá e eu visse essa situação dela flertando com outra pessoa, eu ia dar uma rasteira no pé dela. Eu ia dar uma rasteira na cara, ia cuspir ela, eu ia tacar gasolina e botar o fogo. Supostamente. Supostamente. Eu nunca faria isso com ninguém. Longe de mim fazer isso com alguém, né? Até porque eu não tenho um cara de quem faz isso. Na verdade, eu faria. Tô brincando, não faria. Supostamente eu faria. É só uma suposição mesmo, pra evitar qualquer processo. Só uma brincadeirazinha, gente. Só uma brincadeirazinha. É... Ou até mesmo criava situações para me chantagear, como esconder meu caderno de anotações que eu usava para o trabalho, e se recusando a me devolver até fazer o que ela queria. Outro relato dela inclui uma festa em que eu abandonei ela e fui embora. Nessa festa nós brigamos depois que eu vi ela passando o número de telefone dela para um cara que ela acabou de conhecer na festa quando eu voltei. Então, assim, ela justificou com: ele parecia triste e eu fui conversar com ele e falei que se precisasse de alguma coisa era só me mandar mensagem. Então aqui dá pra perceber, assim, eu vou cortar muito desse texto aqui porque realmente é um vídeo que vai ser bem grande. Mas, pelas coisas que acabaram de dizer, ela mentia pra ele, ela fazia chantagem com ele, ela manipulava, ela falava mal dos outros ex-namorados, ela dava a entender que ele era a única pessoa que importa, que todos os outros namorados eram ruins e que só ele era bom, que ele era maravilhoso, e ela traía ele, na verdade. Ela botava chifre nele e era uma pessoa que era bastante agressiva, que batia nele. Então, assim, era uma pessoa com traços bastante tóxicos e que deu pra perceber bastante nesse texto, porque não foi apenas uma situação específica, foram inúmeras situações. Tanto que ele disse que ela batia nele inúmeras vezes e que também ela traía, e tipo assim, apareceu que ela, né, pulava a cerca e apareceu assim, vários relatos disso, inúmeras vezes que ela, né, pulava a cerca. Como, por exemplo, ela tá usando o celular do lado dele e apareceu a notificação do carinha lá. E ele, né, descobriu que ele tava sendo chifrado. E aí depois, o outro streamer lá, que tentou beijar ela na frente dele, né? Na frente dele. Então, assim, dá pra perceber inúmeras vezes que ela, ao mesmo tempo que ela tava namorando ele, ela tava pulando a cerca. E até mesmo na frente dele. Então, assim, é um negócio muito ridículo, gente. É uma pessoa que realmente não tem justificativa. Porque se for pra ela se justificar sobre isso, ela vai ter que fazer um textão de 1000 páginas pra tentar justificar tudo isso que ele falou. Porque, assim, gente, é muita acusação uma atrás da outra. Não para, é uma atrás da outra. Não tem fim essas acusações. Misericórdia. Essa menina é o próprio demônio. Então, gente, eu vou pular aqui algumas páginas, tá? Eu não vou ler tudo porque o vídeo tá muito grande, gente. Mas... Oxi.
Caiu alguma coisa aqui, gente. Então, eu vou pular algumas páginas, porque realmente tá um texto muito grande e eu tô com um pouco de TDAH, mas eu entendi aqui o que ele quis falar, né? Que ela tinha inúmeras coisas que ela fez com ele enquanto estava namorando, né? E eu vou aqui pra página... Cadê a página aqui? Eu vou pra página 17. Vou pra página 17. Não, eu vou para a página 16, que aqui eu vi que tem um negócio muito importante para contar aqui. Tá, vamos ler aqui. Mais uma história que eu nunca queria ter contado e ela expôs na sua live stream como se ninguém de algum jeito, como se de algum jeito tentar me matar fosse prova de que, como de algum jeito tentar me matar fosse prova que eu sou um monstro. E mesmo depois de tudo isso eu continuei em silêncio. No caso ele tentou suicídio, vixe. Eu continuei em silêncio, vendo ela distorcer tudo que a gente viveu e me transformar em um monstro pra toda a internet, com medo de que se eu respondesse tudo ia ficar 10 vezes maior, pior, e a internet ia se transformar além da minha vida, e a vida dela no inferno também. Gente, me desculpa, a minha leitura tá sendo meio dificultada, porque assim, é muito texto, e eu tô perdendo o foco das coisas, mas eu vou tentar focar aqui. Basicamente, ele tentou, né, cometer suicídio, porém ele não queria ter exposto isso, mas ele teve que acabar expondo isso, né, porque foi uma das coisas que aconteceu, né. Enfim, vamos ver aqui. Quando eu fiz uma entrevista, como eu fiz uma entrevista em um programa com outra influenciadora e fui perguntado no motivo do término, eu tentei não criar uma guerra ou fofoca, dando uma resposta bem genérica, dizendo que foi cada um pro lado e estava tudo bem, porque nós realmente estávamos conversando normalmente. E minha ex usou isso para me vilanizar, dizendo que eu estava tentando mentir sobre o relacionamento na entrevista para apagar meus erros. E vamos ver aqui um print. Viado, essa treta toda estourando, você quer conversar sobre isso comigo? Oi, aí aqui tá borrado. Primeiro, eu sinto muito que você foi metida em meio disso sem ter relação. Então, sobre seu vídeo, é de longe uma das coisas mais injustas dessa história, porque ela taxou ele como mentira e tudo que eu falei nele foi 100% verdade. Ou ao menos era o que eu achava na época, né? Que tava tudo resolvido e cada um na sua. Ou considerando que eu e ela estávamos de boa no WhatsApp direto. Imagina, amor. Eu imagino que ela ficou magoada comigo por causa do vídeo. Explicando pra entrevistadora que eu falei que o que eu falei era verdade e que nós estávamos conversando normalmente, como o outro print acima prova. Apesar dela não ter acreditado. Gente, eu tô começando a confundir as palavras, tá complicado pra mim fazer esse vídeo, tá complicado, é muito texto. Mas enfim, esse print aqui é feito pela a entrevistadora, né? Sobre o que ele falou com a entrevistadora. E enfim, eu sempre tive medo de tudo virar um circo todo pra todo mundo vir assistir enquanto as duas vidas desmoronavam, quando eu só queria que ela ficasse bem e me deixasse em paz. Depois do término, eu passei anos sem conseguir me relacionar de maneira séria com ninguém, guardando inúmeros traumas, acreditando que eu nunca mais poderia confiar em outras pessoas e nunca iria achar alguém que aceitasse a minha sexualidade. Eu demorei mais 3 anos para conseguir confiar finalmente em alguém de novo. E hoje estou em um novo relacionamento de quase 4 anos, um relacionamento extremamente saudável, que mostrou que realmente é poder confiar em alguém e ter me transformado em alguém melhor todos os dias. Mais uma vez, como acontece diversas vezes por ano, minha ex-namorada continua revivendo e criando novas histórias. Toda vez que alguma coisa relevante acontece, se eu sou cancelado por ser babaca e baner um cara jogando Tetris, ou se algum outro influenciador é cancelado por relacionamento abusivo, ou se eu sou indicado para uma premiação internacional importante, ela aparece mais uma vez postando alguma coisa sobre o assunto para logo depois deletar os tweets e se colocar numa posição de alguém que está sendo atacada e não é deixada em paz, assim como ela provavelmente vai fazer agora de novo. Com o passar do tempo, ela passou de distorção de eventos para inventar coisas completamente novas, já que até mesmo o público já estava começando a questionar o motivo dela ficar trazendo o mesmo assunto de volta de novo e de novo, como alegar que eu controlava o que ela comia ou que eu rastreava a localização dela por GPS. Minha gente, mulher, vai viver, deixa o rapaz em paz. Porra,
Acabou, já acabou. Chega, chega. Terminou. Para. Stop. Please, stop right now. You is crazy. You precisa ir pro CAPES. You are so crazy. You is maluca. Doida. Varrida. Aí aqui aparecer falando o seguinte: ela também aproveitava para me culpar de coisas que eu não tenho a menor relação, como dizer que eu e meus fãs fazíamos ela perder o Instagram e perder a oportunidade de trabalho, quando na verdade é que o Instagram dela foi reportado quando ela foi cancelada por um post reclamando de um evento e vários influenciadores e sites zombaram disso. E fiz o evento com eles 2 dias para ganhar R$ 1.500. Me deixaram no quarto mais barato de hotel. Não tinha nem serviços de quarto. A opção para janta era risoto ou lasanha, os 2 de micro-ondas, e tinha que buscar lá embaixo. Eu tenho 500 mil de seguidores e me senti uma qualquer, sério. Você é uma ridícula. Você é uma ridícula. Por isso você tá sendo cancelado. Você é uma ridícula. Eu, hein? Que saco. Merda. Aí aqui apareceu embaixo o post dela que ela resultou no Mass Report que deletou o Instagram dela. Mas também, né? Bem merecido. Eu, hein? Essa cara de carapuça. Aqui estamos na página 18. Pessoal, se caso eu puder alguma página é porque assim, eu estou com a leitura dificultada. Porque é muito texto. E eu tenho problemas de falar assim. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de desvio da atenção. Mas eu consegui perceber algumas coisas. E vocês também conseguiram perceber algumas coisas. Acredito que eu peguei um negócio bem mais geral. Mas deu pra perceber várias coisas e atitudes dela. Inclusive até ser uma pessoa bem sem noção, sabe? Assim, ela já era sem noção. Mas com esse post que ela fez sobre o evento. Nossa, que sem noção, sabe? Por isso que perdeu o Instagram. Acho bem feito. Outra coisa segue sendo dita incessantemente na internet é que eu nunca sofri nenhuma consequência mesmo depois que ela expôs tudo isso. Eu perdi dezenas de contratos de todas as agências de publicidade e produtoras que fecharam as portas e que nunca mais me convidaram para produtos ou para eventos ou propagandas. Mas eu nunca fui a público reclamar ou expor isso, porque mais uma vez isso resultaria em uma guerra envolvendo o público. Tudo que eu poderia fazer era continuar trabalhando e continuar acreditando que uma hora tudo isso ia acabar. Mas tudo que aconteceu é que isso causou uma onda de ódio contra mim e que gerou acusações de vários crimes gravíssimos e inaceitáveis que pessoas aleatórias na internet que acreditaram, né, em todas as histórias que viram sobre mim, mesmo com nunca tendo nenhuma prova. Eu não aguento mais saber que minha mãe recebe ameaças de textos terríveis na DM. Poxa, ver pessoas mandando a minha namorada se matar ou torcendo que ela seja abusada para poder confirmar as teorias de acusações da minha ex-namorada para ver mais um exposed do Selbit. Gente, que horror. Tipo, eu entendo que ele seja uma pessoa pública e é normal ele receber hate. Tipo, toda pessoa pública recebe hate. Mas, tipo assim, colocar a mãe e a namorada dentro desse negócio é muito ridículo. Tipo assim, parece que as pessoas elas perdem muita noção. Gente, é por isso que eu não tenho Twitter. É por isso que eu não vou criar uma conta no Twitter. E é por isso que quando eu for famoso eu não vou ter Twitter. Porque, gente, Twitter é uma plataforma esdrúxula. São pessoas terríveis que se acham donas da razão e são os juízes de internet. Cara, vocês perceberam o nível de... Tipo assim, é terrível. Estão atacando pessoas que não tem nada a ver com esse tipo de situação. Sabe? É horrível saber como é que tem pessoas que são capazes de fazer isso. Sabe? Tem pessoas que realmente são ridículas. E aqui temos um print de pessoas falando o seguinte. Em no máximo 2 anos ela vai postar que o Selbit arruinou a vida dela com problemas psicológicos, que ele era abusivo e obrigou ela a postar isso. E aqui outra pessoa falou: gente, lembra quando ele agredia a namorada? Vai se foder, Selbit, se mata, seu bosta, gente. Aí aqui ela falou aqui, outro post: eu espero que você se foda muito, você e o merda do seu namorado. Gente. E eu vou continuar processando todos que continuarem inventando mentiras sobre mim na internet, não importa o engajamento. Se você tem algo a dizer, é bom ter provas para levar para um tribunal. Eu demorei demais para perceber que não precisava ficar em silêncio na frente das atrocidades que falavam sobre mim. E não vou parar agora. Já destruíram minha imagem
agora é a última página. Já destruíram a minha imagem e minha vida na internet. Mas eu não vou mais deixar isso continuar com as pessoas próximas a mim. Eu quero ser feliz com as pessoas que eu amo e não vou mais aceitar ser tratado como um criminoso. Ela me acusou de agressão sexual, algo que poderia acabar com a minha vida publicamente, acreditando que provavelmente não iria responder porque eu nunca respondi antes. Ela não estava me acusando de ser um namorado ruim, ciumento ou possessivo igual sempre fez. Ela mentiu me acusando de um crime gravíssimo. E agora ela vai se colocar numa posição onde esse documento é um ataque a ela, quando tudo que eu estou fazendo é me defendendo da maior acusação mentirosa que já foi feita contra mim, de um crime. Eu quero deixar claro que esse documento não é um ataque ou tentativa de levar hate a ninguém. Eu simplesmente estou me defendendo e dando o meu relato dos fatos que aconteceram. Eu não queria estar fazendo isso, mas era o único jeito de ser honesto e fiel com todos que me apoiaram nos meus projetos e na minha comunidade. Eu sei que quem já não gosta de mim, pelo motivo que seja, ainda não vai acreditar em mim. E como eu disse, eu não tô aqui para tentar mudar a opinião de ninguém. No fim, nesse documento estão as provas de um padrão de comportamento de mentira, manipulação que aconteceu com muitas pessoas antes de mim e que continua acontecendo repetidamente comigo. Eu só quero viver em paz sabendo que eu finalmente contei tudo o que vivi e cabe cada um tomar suas próprias conclusões. Então, né, gente, terminamos esse doc aqui, onde ele apresenta as provas, né, e ele deixa bem claro que não é um ataque a trazer hate, mas são provas são provas concretas do que ele disse. Então, assim, levando o que ele falou com os prints postos e com as situações que ele falou, realmente não dá pra defender, são atitudes que a própria Sarsa tomou, que são atitudes totalmente esdrúxulas e terríveis, e que é uma pessoa que tem um padrão de comportamento muito ruim, assim como ele falou aqui no próprio texto, e que, tipo assim, é complicado, né, a pessoa se envolver em um relacionamento que só traz, sabe? Relacionamento deixa a vida da pessoa toda fodida, sabe? Tem gente que vem pra nossa vida pra acabar com a nossa vida mesmo, sabe? É um negócio muito terrível, é um negócio, tipo... É um negócio que não tem nem como você... Tipo assim, parece que vai dar uma acalmada, mas quando a poeira baixa, o negócio volta a viver e vira uma situação, sabe, desnecessária. Ela é uma pessoa extremamente desnecessária. Eu sinceramente espero que ele processe ela, eu acho que ele vai processar ela por esse crime gravíssimo que ela cometeu, e eu espero que ele ganhe esse processo. Até porque eu não gosto muito do Selbit como influenciador, mas acredito que aqui ele está completamente correto e que ele está completamente correto em processar as pessoas que estão falando sobre ele dessa forma. Então, assim, acho muito bem feito ele ter feito isso, de estar expondo essa situação e feito um documento expondo essa situação, porque de fato, se deixasse, ele iria continuar sendo mal falado e sendo acusado como um agressor sexual, sendo que isso não é verdade, já que pelo que está falando aqui, ele nunca cometeu isso. Então, assim, eu espero que ele processe e eu espero que ele ganhe um processo. Se caso você... O que você acha de toda essa situação? E se caso você é fã, se caso você acompanha o Selbit, me conte aqui o que você acha sobre essa situação aqui nos comentários. Até porque a sua opinião é muito importante. Então assim, é isso. E até o próximo vídeo. Eu espero que as coisas melhorem para a vida do Selbit e que a mãe dele, a namorada dele, pare de receber ataques. Porque eu acredito que não é porque uma pessoa está sendo mal falada na internet que a família inteira tem que cair junto nisso. É um negócio que é muito complicado. E é por isso que eu não gosto de mostrar pessoas que são próximas a mim, tipo amigos ou família, na internet. Porque, tipo assim, eu não quero que essas pessoas elas recebam ataques na internet. É terrível e não é legal. Mas enfim, me digam o que vocês acham me digam o que vocês acham sobre essa situação, gente. Minha leitura tá totalmente complicada, entendeu? Passei 50 minutos falando, gente. E enfim, esse é o meu vídeo mais longo que eu gravei aqui no canal, gente. Olha que legal. Mas enfim, me contem o que vocês acham e até o próximo vídeo. Adiós, pessoal. E vamos ver qual vai ser o desfecho disso tudo. Eu espero que ela não volte mais a falar sobre ele. E eu espero que, de novo, ele ganhe o processo. E é isso. Fui!